Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, meu amigo Wellington Luiz, em seu nome eu cumprimento todas as autoridades que estão presentes. Minhas senhoras, meus senhores, vocês não sabem a alegria que eu estou aqui. O Wellington falou que nós vamos falar 3 minutos, mas eu acho que eu vou falar por todos vocês, inclusive pela mesa, porque eu sou a história viva do Sinlazer, né? Então talvez eu tenha que falar um pouquinho mais, porque nós vamos contar aqui algumas coisas que aconteceram e nós não temos que lembrar os 30 anos do nosso querido Sinlazer. Wellington, peço então permissão de talvez exagerar o tempo, né, e pedir a compreensão dos senhores nesse sentido. Quem sou eu, Paulinho, um mísero mortal, para questionar Vossa Excelência, por favor. Obrigado, deputado. Pessoal, em 1995, já contei essa história para alguns colegas, mas como hoje está sendo gravado, é uma sessão solene, vale a pena nós repetirmos aqui algumas colocações. Em 1995, quando nós assumimos o Minas Brasília Tênis Clube, está aqui representado aqui os meus colegas do Minas Brasília Tênis Clube, primeiro dia eu recebi, quando sentamos na cadeira junto com o Claudio Honor, que era o meu vice-presidente social na época do Minas Brasília, uma porção de documentos para resolver situações pesadas que nós estávamos passando naquela época, e tinha um ofício, Paulo Maciel, da Confederação Brasileira de Clubes. Esse ofício convidava para nós irmos a um congresso que seria realizado em Maceió. Para mim foi uma surpresa, porque nós nem sabíamos o que era a Confederação Brasileira de Clubes. Depois eu vou contar também a outra surpresa que aconteceu. Falei com o Claudio Honor, nós não tínhamos condições naquela época de tirar nossas passagens pelo clube, fizemos lá, nós juntamos as passagens, fomos nós por nossa conta em Maceió, né, Claudio Honor? Nós fomos lá em 1995, ele tinha um apartamento lá em Maceió, e nós aproveitamos aquela terra maravilhosa e lá ficamos. No dia seguinte à noite, Arialdo, nós estávamos na solenidade, mesa bonita, no Maceió Mar Hotel, e quando nós estávamos chegando lá para conversar, tinha um senhor bem na frente da mesa, fazendo alguns contatos, e eu cheguei para ele e falei, olha, eu sou de Brasília, eu represento o Minas Brasília Tênis Clube. Aí também houve uma surpresa do lado de lá. Ele virou para nós, nosso colega Rude, antigo colega nosso Rude, virou para nós e falou assim, ué, vocês existem? Foi uma maneira como nós também não conhecíamos a Confederação, os clubes da Brasília não tinham, ninguém era inscrito em Confederação, não existia nada. Naquela hora eu me assustei, né, fiquei um pouco meio assustado, feriu um pouco o nosso orgulho, né, Enes? Aí eu virei na mesa e falei assim, não, a partir de hoje nós vamos existir. Nós vamos fundar o nosso sindicato em Brasília. De lá mesmo eu liguei para a nossa secretária do Minas e pedi que ela localizasse os presidentes de clube de Brasília, que nós queríamos fazer uma reunião. E a surpresa já foi iniciada também aí, porque ela virou para assim, mas nós não temos contato com clube nenhum aqui em Brasília, nós não fazemos contato, não temos integração, não temos nada. Falei, não, se vira, quando nós chegarmos aí, nós queremos fazer uma reunião. E assim foi feito. Nós conseguimos reunir o primeiro grupo de colegas na APSEF, a primeira reunião foi na APSEF, né, João Carlos? Fizemos a reunião lá na APSEF, explicamos tudo isso, e eu usei isso como desafio para nós. Falei assim, olha, Brasília, com esse monte de clube, não existe no contexto nacional. Procuramos, na época, a federação, tinha uma federação de clubes, o João Carlos está aqui, o Navegantino também, que era presidente da APSEF, e dali nós cancelamos a federação e, por força sindical, constitucional, fundamos o Sinlazer. Então, mais ou menos, foi essa uma pequena história, tirando as nossas aventuras, né, Ailton, Zé Gotinha, nas nossas viagens, né, que nós fazíamos, e tantos colegas, o Augusto, na época da elaboração do Estatuto, cadê o Augusto? Estava aqui? Está ali o Augusto, andava com a mochila embaixo do braço, cheio de estatuto na mão, para poder fazer o nosso estatuto. E foi assim que nós iniciamos naquela forma, tomando um cafezinho, pão de queijo, frequentando a APSEF, Yacht Clube, Minas Brasília, o escritório do Enes, Comodoro do Enes, na época do Enes, fizemos reuniões lá também, e cresceu o clube, cresceu o nosso sindicato. E esse sindicato, gente, cresceu em razão dos presidentes que nós tivemos. Nós tivemos aqui meu querido irmão mais velho, eu chamo irmão mais velho de alma, Claudio Honor Pedro dos Santos, e na época nós
Por coincidência, nós chamamos para fazermos o clube, fundarmos o sindicato, e, por incrível que pareça, eu sendo idealizador do Sinlazer e fundador, não estava na ata de fundação. Não estou na ata de fundação, porque eu exercia uma outra função, que eu era presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, tinha que viajar muito, e exercendo junto com o Minas Brasília Tênis Clube, quando eu assumi naquela época. E, graças a esses presidentes, Claudionor Pedro dos Santos, Francisco Júlio, cadê o Francisco Júlio, está aqui? Francisco Júlio, Luiz Gonzaga, do lado aí, e toda a sua diretoria daquela época, nós conseguimos começar a fundar o nosso Sinlazer. E, com isso, eu tive a preocupação de que nós, nessa festa de hoje, presidente Wellington, nós fizéssemos homenagem para os fundadores do clube, do Sinlazer. Todo clube, toda entidade que tem sua história prospera, tem futuro. E é assim que eu faço questão de nós tivemos a preocupação de convidar aqueles que participaram da ata de fundação, a primeira diretoria e o primeiro pessoal do Conselho Fiscal. E assim foi feito lá no Yacht Clube. Foi o João Carlos que presidiu a ata de fundação e alguns colegas que estão aqui presentes e são dignos de todos os nossos aplausos. Também eu queria citar, juntamente com esses colegas, que mesmo depois, não foi da primeira diretoria, mas que merece, da mesma forma, os nossos cumprimentos, o Mercílio, que está aqui presente, do Clube da Caeso, o Cláudio Avelar, do Sindicato dos Policiais Federais, a Celeste, nossa querida Celeste, da APSEF, o Zé Augusto, da ABB, a Fátima, da ASCAD, o Dr. Cláudio, do Country Club, o Ailton, nosso querido Zé Gotinha, da ABR, depois foi contratado pela ABB, o Pergoraro, da Associação dos Aposentados, o Luiz Gonzaga, do Minas Brasília, que também pertenceu, e a Edna, nossa querida Edna, que também participou de diversas diretorias, e está conosco também a nossa querida secretária Sueli. Cadê a Sueli? Sueli, muito obrigado. Você foi a nossa... tomava conta de todos nós lá, se preocupava toda vez para dar um cafezinho, uma água para o Claudionor naquela época. Muito obrigado pela sua presença. Bom, gente, nós, depois de um pequeno histórico, nós teremos que falar também desse tempo todo das nossas ações e das nossas realizações. Nós nos preocupamos sempre em 3 palavras, que foi, inclusive, o tema da nossa campanha, que foi a integração, valorização e reconhecimento. Integração foi a palavra-chave do Claudionor. Claudionor, quando nós fundamos lá o Sinlazer, ele falou assim, nós vamos nos unir. Claudionor ligava para todo mundo para fazer uma nossa reunião. E paz, meus senhores, até hoje, desde que nós fomos fundados, nunca deixamos de fazer a nossa reunião interclubes. 30 anos que nós estamos fazendo, graças ao Claudionor, o esforço que ele fazia para convidar todos os colegas para participar da reunião. Então, essa foi a integração, foi a nossa primeira palavra-chave. A segunda valorização, que eu acho importante, como é bom nós trabalharmos e sabemos que os clubes confiam na gente. Como é bom nós nos sentimos valorizados com isso, sabendo que eles nos consideram, nos respeitam. E o outro é o reconhecimento, que está aqui hoje, uma palavra do Wellington, fazendo essa solenidade para todos nós nos nossos 30 anos. Durante esse tempo, nós tivemos algumas ações interessantes, que foi a visita aos nossos clubes, né? Nós iniciamos um processo, Arialdo, que foi que eu tinha falado lá na nossa reunião, só nesse semestre nós visitamos 22 clubes. Dos 44 clubes, nós já visitamos 22 clubes nesses 6 meses. E além de nós trabalharmos com nossa convenção coletiva, de nós também retornando às atividades esportivas, que foi realizado lá na época pelo nosso amigo Cajueiro, e um dos pontos mais importantes que o Hélio falou foi a regulação fundiária. Nós tivemos, graças ao esforço do ex-governador Ibanez e toda a sua equipe, nós regularizamos praticamente quase todos os clubes que estavam pendentes, mas na ordem de 30 clubes estão sendo regularizados. Essa semana nós vamos ter agora, quarta-feira, mais 2 clubes que vão ser regularizados, e na outra semana, mais 4 clubes que vão ser regularizados. Então, foi uma vitória muito grande do Sinlazer nessa parte, claro, nunca sozinho, se não tivéssemos o apoio do GDF, da Terra Cap, nossa parceira, e a Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa não só nos ajudou, mas também nessa parte, mas na remissão do IPTU, né? Não temos nenhuma dificuldade com o IPTU. O ITBI, imagine se nós fôssemos ter que pagar ITBI os clubes, a dificuldade que nós teríamos, conseguimos um projeto de lei e depois transformou-se em lei. A isenção do ITBI e a moeda social.
foi um grande avanço, né, doutor Mundim, juntamente com o deputado, o secretário Rodrigo Delmaso, que nos ajudou sobremaneira nessa situação. Agora nós estamos com um projeto também ali do trecho 2, que vai envolver somente 20 clubes, para nós desenvolvermos aquele trabalho, Zé Humberto, que nós já conversamos, do projeto para poder ciclovias, estacionamentos, para favorecer aquela área que nós temos ali recente. Além dos estacionamentos que nós estamos fazendo, graças ao apoio do GDF, Zé Humberto tomou essa iniciativa com a PSEF, se Deus quiser, nós vamos chegar um pouquinho mais na frente. E a implementação da mídia, né? A nossa mídia desenvolveu muito e nós fizemos esse trabalho todo. Bom, gente, para não ser... Eu quero ser aplaudido no final, né? Não posso falar muito. Eu só queria fazer um agradecimento primeiro ao Wellington e todos os deputados de Brasília, a parceria, Wellington. Se não fosse esse trabalho com a Câmara Legislativa, eu não sei como é que nós ainda estaremos, talvez, com algumas dificuldades. Muito obrigado, de coração, a sua participação. O GDF, nós também queríamos agradecer não só ao ex-governador Ibanez, a governadora Celina e toda a sua equipe. Está aqui o Zé Humberto, que tem nos ajudado muito, o doutor Gustavo Rocha, o Maurício, secretário institucional, que estava aqui conosco, e tantas outras pessoas, né? Na TerraCap, além do doutor Júlio César, que hoje é nosso presidente, tivemos o Isídio, que nos ajudou muito, e um parênteses aqui, o nosso amigo doutor Mundim, né? Doutor Mundim, para nós, foi o nosso parceiro. Como incomodava eu e o doutor Luiz Gonzaga, né, Gonzaga? Não tinha hora para ligar para o doutor Mundim, ele estava nos atendendo. E do lado dele, uma pessoa maravilhosa, que os clubes todos conhecem aqui, né, que é o Matheus. Matheus é o gerente da regularização. Ô, pessoa maravilhosa. Obrigado, Matheus, pela tua atenção. Todas as vezes que nós precisamos, que os clubes precisaram esses dias, nós estamos sempre juntos agradecendo. A SEDU não está aí, o doutor Marcelo Vaz, e a Secretaria de Segurança, como eu sou ligado à hierarquia e disciplina, né, não posso deixar de citar aqui a presença do meu irmão, meu amigo Sandro, né, que estava pedindo desculpa, queria sair porque não estava devidamente com a roupa adequada que ele falou, mas pedimos para que ele ficasse aqui junto conosco. Está meio avacalhado mesmo. Tem que correr, né? Então nós temos aqui o Sandro, tem o Paturi, o secretário Paturi, que assumiu no lugar do Sandro, e está desenvolvendo um trabalho com os clubes, que é o DF 360, com as câmeras, um trabalho maravilhoso que a Secretaria de Segurança está fazendo conosco, né? Coronel Paulo André não está aí, na Secretaria de Esporte também, doutor Renato Chuqueira, a Carol, da parte do Ministério do Esporte, e também a nossa diretoria. Eu queria falar para vocês, eu não sei o que seria da minha parte se eu não tivesse uma diretoria tão ativa que eu tenho hoje comigo. A minha diretoria, o Conselho Fiscal, né, como vocês me ajudam, e isso me motiva muito. E também os presidentes de clubes. Vocês são parceiros, e como é bom a gente chegar para cada um de vocês e falar assim, vamos fazer isso, está todo mundo à disposição da gente. É uma equipe maravilhosa que nós estamos pegando. Queria agradecer a minha família que está aqui presente, as minhas filhas, Janaína e Ana Paula, né? A minha esposa não pôde vir, e a minha outra filha, a Carol, que não conseguiu pegar a dispensa lá no tribunal onde ela trabalha. E, para finalizar, eu queria fazer um agradecimento de público à FENAClubes e à CBC. Estamos aqui também representantes de diversos colegas da CBC e da FENAClubes, Arialdo e Paulo Maciel. Vocês são a nossa referência de clubes do Brasil. O trabalho que vocês fizeram e nós estamos juntos foi importantíssimo. Você vê, agora nós batemos talvez um recorde. Em 2 semanas, mais ou menos, nós conseguimos 171 assinaturas para apresentar a PEC, proposta de emenda constitucional, para que nós possamos ficar isentos de tributos. Então, nesse momento, eu quero dizer para vocês que a honra de tê-los como amigo e dizer que vocês realmente são batalhadores. Então, vocês, com essa equipe da CBC e da FENAClubes que está presente, você tem os nossos elogios e pode contar aqui em Brasília com todos nós, que nós estamos sempre à disposição. Para terminar, só faltam 2 páginas. Para terminar, eu sempre uso um pensamento que me permita, eu já falei em outros momentos, mas é que, para mim, é muito importante. É mais ou menos assim. O que alimenta e ilumina a minha vida é o amor que eu tenho por Deus, pela minha família e pelos meus amigos.
Obrigado por vocês existirem na minha vida. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado.